Olha, todo mundo já ouviu aquela história, né? Comprou um carro zero, tirou da concessionária, pronto, já perdeu uma parte do valor. Agora imagina só isso acontecendo com todas as máquinas, computadores e veículos de uma empresa. Esse fenômeno tem nome no mundo dos negócios: depreciação. E olha, entender como isso funciona é fundamental para saber se uma empresa está realmente dando lucro. Vamos mergulhar nesse assunto. Pensa comigo, um computador, um carro da frota da empresa, uma máquina lá na fábrica. Todos eles estão se desgastando, ficando ultrapassados, né? Estão perdendo valor a cada dia que passa. Se uma empresa simplesmente ignorasse isso, os relatórios financeiros dela não seriam realistas, seriam uma fantasia. Então, a pergunta é, como é que se registra essa perda de um jeito justo e correto? A resposta para isso é o que a gente vai ver agora. E a resposta é a depreciação. Agora, atenção aqui, porque este é talvez o ponto mais importante de todos. Depreciar não tem nada a ver com guardar dinheiro para comprar um ativo novo, ok? É um processo puramente contábil. É a forma de reconhecer o gasto de um ativo com o passar do tempo. Basicamente, é alinhar o curso daquele bem com os anos em que ele ajuda a empresa a faturar. Mas por que exatamente as coisas perdem valor? Isso não acontece por acaso, né? Na verdade, a contabilidade identifica três grandes motivos, três vilões, digamos assim, por trás da perda de valor de um bem. Vamos pegar um caminhão de entregas para ilustrar. Primeiro, temos o uso. A cada quilômetro rodado, o motor, os pneus, tudo vai se desgastando. Normal. Depois vem a ação da natureza. Se ele fica parado no pátio, o sol, a chuva, isso pode causar ferrugem, danificar a pintura. E por último, talvez o mais cruel de todos, a obsolescência. De repente, lançam um modelo novo, mais econômico, com mais tecnologia, e o nosso caminhão antigo, bom, ele na hora já passa a valer menos no mercado. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos para a parte prática, o como. Como é que os contadores transformam essa perda de valor em números? Para fazer essa conta, eles precisam de três informações que são essenciais. Vamos usar uma máquina de fábrica como exemplo para ver como isso funciona na prática. O caminho para calcular é bem lógico, na verdade. A gente começa com o mais óbvio. Quanto foi pago por esse bem, incluindo tudo para ele começar a funcionar? Depois, olhamos para o futuro. Por quanto a gente acha que consegue vender isso quando não precisar mais? E por fim, por quantos anos a gente espera que esse equipamento seja útil? Com essas três respostas em mãos, a gente chega no número que importa, o valor que de fato vai ser depreciado. E aqui estão os nomes técnicos, mas eles são bem fáceis de entender. Custo de aquisição é um detalhe super importante. Não é só o preço da nota fiscal. É o custo total para colocar o bem para rodar, ou seja, entra frete, seguro, instalação. Já o valor residual é basicamente um chute educado, uma estimativa de quanto o ativo vai valer no fim da linha. E a vida útil não é quanto tempo o ativo dura até quebrar, mas sim por quanto tempo a empresa planeja usar ele de forma produtiva. A matemática aqui é bem simples, viu? É só pegar o custo total e tirar aquele valor que se espera receber de volta lá no final. E faz todo sentido, né? Não dá para registrar como gasto um valor que, na teoria, vai ser recuperado. O resultado dessa conta é o que a gente chama de valor depreciável. É a base de todo o cálculo. Certo, então agora a gente já tem o valor total que vai ser gasto ao longo do tempo. Mas a pergunta é, como é que se divide esse valor ano a ano? Pensa que é como dividir uma pizza. Existem várias maneiras de cortar e na contabilidade cada método é um jeito diferente de distribuir essa despesa ao longo dos anos. O método mais usado, mas assim, de longe, é o linear. O nome já entrega tudo. Ele parte do princípio que o ativo perde valor de forma igualzinha, constante, ano após ano. É o mais simples, o mais previsível, como um reloginho. Por isso que é o preferido da maioria das empresas. Vamos colocar isso em números. Digamos que o valor a ser depreciado é de R$ 24 mil e a vida útil é de 5 anos. Temos dois jeitos de pensar. A gente pode achar uma taxa. 100% dividido por 5 anos dá 20% ao ano. Ou, mais fácil ainda, é só dividir os 24 mil por 5. Não importa o caminho, o resultado é o mesmo. A empresa vai registrar uma despesa de R$ 4.800 de depreciação todo santo ano. Agora, muita atenção para essa diferença, porque ela é super importante. Pensa assim, despesa de depreciação é a fatura deste mês, é o desgaste que aconteceu só nesse período. Já a depreciação acumulada é tipo o extrato completo do cartão. É a soma de todas as faturas, de todo o desgaste que já aconteceu desde o primeiro dia de uso do bem.
Claro, nem todo ativo se desgasta de forma retinha, linear, por isso que existem outros métodos. Alguns são baseados no uso real. Se uma máquina trabalhou o dobro no ano, ela deprecia o dobro. Faz todo sentido para ativos de produção, por exemplo. Outros, como a soma dos dígitos, são chamados de acelerados. Eles registram uma despesa maior no comecinho da vida útil do bem, partindo da ideia de que um ativo é mais produtivo e perde mais valor quando é novinho em folha. Como em todo processo contábil importante, a depreciação tem lá suas regras e exceções. São aqueles detalhes que garantem que todo mundo siga o mesmo padrão. Então, vamos dar uma olhada nessas letras miúdas? Aqui vão algumas regrinhas de ouro. Primeiro, o cronômetro da depreciação só começa a contar quando o ativo está pronto para ser usado, e não quando a nota fiscal foi emitida. Uma exceção famosa que vale a pena lembrar: terrenos. Via de regra, eles não se desgastam, então não depreciam. Outra dica prática: se o ativo começa a operar no dia 28 do mês, a contabilidade considera o mês inteiro para o cálculo. E talvez a mais importante de todas, a estimativa de vida útil que vale é a da própria empresa. Afinal, ninguém melhor que ela para saber por quanto tempo pretende usar aquele equipamento. Tudo isso nos leva a um número final muito importante, que é o valor contábil. Esse é o valor oficial do ativo nos livros da empresa. A fórmula é moleza. É só pegar o custo original de aquisição e subtrair toda a depreciação que já foi acumulada até hoje. Basicamente, é o valor do ativo que ainda falta ser consumido pela empresa. Bom, já passamos por definições, cálculos, regras, mas, no fim das contas, por que tudo isso é tão importante assim? Porque a depreciação é um conceito que todo gestor, investidor ou empreendedor precisa entender de verdade. A resposta está toda aqui, nessa frase. A depreciação é uma despesa que, apesar de não significar uma saída de dinheiro do caixa todo mês, dá uma imagem muito mais honesta da lucratividade da empresa. Ela força a empresa a reconhecer o custo real de usar seus ativos para gerar receita. E isso, no final, pinta um quadro muito mais preciso do resultado de verdade. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Uma empresa pode ter a conta bancária cheia, pode parecer super lucrativa à primeira vista, mas a depreciação nos força a fazer uma pergunta muito mais profunda. A que custo? Será que esse lucro todo está levando em conta o fato de que as ferramentas e as máquinas da empresa estão se esgotando? Entender isso muda completamente o jeito como se olha para a saúde e, principalmente, para a sustentabilidade de qualquer negócio.